Olá, boa noite, sejam bem-vindos a essa live especial de hoje, em que a gente vai falar e trabalhar as emoções, os sentimentos. Sabe quando uma pessoa vai para o exame prático e ela diz: o emocional me derrubou, reprovei por causa do emocional? Então, hoje a gente vai dar para vocês uma degustação do que é o nosso curso Aprovados, é um curso que tem 40 videoaulas, dicas emocionais e dicas práticas. Então, hoje, até preparei um slide aqui para falar com vocês sobre a importância do pensamento positivo e o que a neurociência diz a respeito. Tem muita gente que é cética, né? Que diz, só eu ter pensamento positivo não faz eu obter as coisas. Mas já é meio caminho andado. Então, para você que está chegando agora, que está acompanhando a gente, meu nome é Márcia Pontes, eu sou especialista em inovação pedagógica para ensinar e aprender a dirigir, ou seja, de um jeito diferente do modo tradicional, de um jeito que você entende. Eu estava aí meio fora alguns dias, estava com uma gripe muito forte, já me recuperei, voltei de cabelinho novo e com a mesma disposição para ajudá-los. Boa noite, produção. Produção. Boa noite. Aê, a voz do além falando com vocês. Boa noite, mini produção. Boa noite. Boa noite, gato. Tá todo mundo aqui para a gente começar uma live super legal e convidar você a focar, a prestar atenção. Não é só você que vai fazer prova do Detran. São conhecimentos aqui de inteligência emocional que vão te ajudar em outros aspectos da sua vida também. Então, sejam todos bem-vindos, quem está ao vivo, quem vai assistir depois. Vamos lá, pessoal. Como pensar positivo pode otimizar o seu cérebro? Mas olhem bem essa figura. Vai, presta atenção. Essa figura aqui sou eu. Olhem bem também, tá? Aqui. Essa figura aqui. Vejam a diferença entre uma mente que pensa positivo e uma mente que pensa negativo. A mente negativa é uma mente mais escura. A mente que pensa positivo é uma mente mais iluminada. Essas imagens são de um dispositivo chamado Doppler. O Doppler, utilizado na leitura de imagens do cérebro humano, expondo pessoas a situações que despertem emoções. Então, olha lá, aquela mente toda pintadinha de roxo é a mente, e mais escura, é a mente de uma pessoa com sentimentos e pensamentos depressivos, tristes. Quando a pessoa fica triste, emburrada, bicuda, beisola, tristonha, jogada num canto, cada um vive as suas emoções de maneiras diferentes, né? Então, tem aquele que chora, tem aquele que vai dormir, tem aquele que quer desligar do mundo, e tem aquele que reclama da vida. A mente é assim. Se naquele momento a gente faz um diagnóstico por imagem, a gente vai ver que a mente de uma pessoa triste é uma mente apagada, é uma mente opaca. Já a mente de uma pessoa que tem pensamentos positivos, uma visão positiva do mundo, e aí, como está dizendo aqui a produção, vejam a confirmação da ciência sobre aquilo que sempre digo para vocês. Sobre o vídeo de sábado. Quem não assistiu o vídeo de sábado, corre lá e vai assistir. Treinos emocionais. É um vídeo em que a Maria dirige
e a Maria conversa fala ao mesmo tempo, cara. com as pessoas, já dirige e fala ao mesmo tempo. Ela conversa com as pessoas a respeito do processo de evolução, que muitas vezes é atrasado pela própria pessoa, quando ela começa a colocar pensamentos negativos. E como eu digo para vocês, todo pensamento gera uma emoção, gera um sentimento que vai gerar um comportamento. São os 4 pilares. A tua atitude lá na frente, ela pode ser uma atitude positiva ou ela pode ser uma atitude ainda mais negativa, que começou com um pensamento negativo. Então, hoje, a gente vai te mostrar, do ponto de vista da neurociência, como pensar positivo pode otimizar o teu cérebro. E o que diz a neurociência? Essas técnicas que a gente apresenta aqui no canal, técnicas de coaching emocional, de mindfulness, de meditação, de terapia cognitivo-comportamental, os exercícios que a gente faz para estimular o pensamento positivo, já é comprovado pela ciência de que elas ajudam o cérebro a processar melhor as informações, ajudam a descongestionar o cérebro daquele emaranhado de pensamentos. Tem gente que diz assim, Márcia, quando eu vou dormir, a minha cabeça parece um novelo de lã todo embaraçado, daquele que o gato pegou para brincar e deu nó em tudo, nada desata esses nós. Então, o pensamento positivo, as afirmações positivas, a meditação, as atitudes de autoconfiança, elas fazem o teu cérebro responder positivamente. E a gente pode vivenciar isso no exame de direção. E aí entra a química cerebral. Pensamentos, sentimentos e atitudes positivas, eles liberam a produção de neurotransmissores. A endorfina, a dopamina, serotonina e ocitocina. É o quarteto da felicidade. Os neuro, que são os profissionais que estudam o cérebro humano nas suas estruturas, dizem que esses hormônios são o quarteto da felicidade. Endorfina, dopamina, ocitocina. Muitas pessoas que tomam remédios de faixa preta, remédios controlados, a endorfina, dopamina, ocitocina, eu vou lembrar o outro ali, desse quarteto da felicidade. Esses remédios de faixa preta, esses remédios para tratamento da depressão, são remédios que atuam na estrutura química do cérebro para produzir, estimular esses hormônios. Ou seja, a gente chega à conclusão que tem gente triste tomando remédio para tentar ficar feliz, sendo que você pode vivenciar isso, te autoestimulando através dos pensamentos positivos. São hormônios do bem-estar que dão maior nível de autoestima, propiciam uma melhor qualidade de sono, e a ausência desses neurotransmissores, ela é muito marcante nos quadros depressivos, em que a pessoa não consegue ver algo positivo na frente dela, e ela vai tomar certas medicações que o psiquiatra vai recomendar. O antidepressivo, o anticiclotímico. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar de humor ciclotímico? Ciclo. A pessoa, uma hora está triste, quase morrendo, daqui a pouco, do nada, ela está feliz. Alguns têm quadros de bipolaridade, e essas medicações são para regular essas estruturas químicas do cérebro, te proporcionar a produção
de neurotransmissores como a endorfina, a dopamina, a ocitocina e outros. Vocês vejam, a pessoa chega a um estado depressivo ao longo dos anos tão grande que nem ela acredita nela mesma. Ela tem lá os seus problemas com autorretrato, com a imagem positiva de si mesma, com a autoestima baixa, e se você não fizer nada para se ajudar, você vai continuar assim por muito tempo, fora da realidade, porque a realidade não é essa. Você vai encontrar dificuldades para se encontrar, inclusive, no mundo. Por isso que é tão importante, quando uma pessoa entra na autoescola, conhecer como é essa pessoa, aspectos desse aluno. É um aluno depressivo? É um aluno que toma medicação controlada? É como esse aluno reage diante de dificuldades? Ele é uma pessoa com baixa autoestima, que não acredita nele, que acha que não vai conseguir realizar determinada tarefa? Tudo isso a gente pode intervir, mesmo não sendo médico, não sendo psicólogo, não sendo psiquiatra, bem preparado para entender a realidade dessa pessoa e estimular essa pessoa a produzir resultados diferentes, além daqueles resultados que ela tem. Porque resultados são apenas resultados, e eles podem ser mudados. Agora, presta muita atenção, gente, que a gente está chegando bem mais próximo da realidade de quem vai fazer o exame do Detran. E bem mais próximo da realidade das pessoas ansiosas. De 100% do que você pensa, do que o ansioso pensa, 90% não vai acontecer e os outros 10% ele vai dar conta. Olha essa frase. As dores emocionais que você sente são mensageiras. Escute-as. Muitas pessoas querem fugir, esconder, negar as suas dores emocionais. Mas elas são mensageiras. O que esse Rumi, que é o autor dessa frase, quis dizer? Que as dores emocionais, elas te dão avisos. Esse frio na barriga, o suor nas mãos, nos pés, o branco que dá na hora da prova, falta de ar, taquicardia, queimação no estômago, isso, presta atenção que a ciência já comprovou também. É uma resposta do seu corpo a algo que se originou na sua mente. Então, tá lá, tá na sua mente. E a mesma mente que cria o problema, cria a solução. Quando você não se acomoda nas coisas negativas, porque com o tempo as pessoas acabam criando monstrinhos de estimação e elas acabam se acomodando. Vocês vão entender até onde eu quero chegar para dar resposta para vocês por que eu não consigo controlar meus pensamentos na prova do Detran. Por que eu não consigo entender como trabalhar com o medo, com a ansiedade, com a insegurança, com o nervosismo. Na psicologia, a Aurenice, bem-vinda. A Aurenice acabou de se tornar membro do nosso canal. Muito obrigada, querida. Seja bem-vinda. Olha só, eu vou responder aqui para André. Boa noite a todos. Eu tenho ansiedade, é difícil, mas a gente vai aprendendo. Olha só, André, a primeira coisa, não diga eu tenho ansiedade. Não. Você está passando por um momento que está lidando com a ansiedade. Porque quando tu diz eu tenho medo, eu tenho ansiedade, é posse. Tu está te apossando. Tu está te apossando daquela ansiedade. Eu tenho, é minha. Eu tenho a posse. Dá aqui para mim. Sabe? Então, eu tenho uma diferença entre eu sou, eu tenho, eu estou passando por um momento, é transitório. Ansiedade, todo mundo sente. Ninguém tá
blindado de sentir ansiedade. A ansiedade, ela está presente na nossa vida o tempo todo, e é um mecanismo de defesa. Isso vem dos tempos em que os homens da caverna não tinham ainda nem desenvolvido a linguagem articulada e não tinham aperfeiçoado as estruturas de pensamento. Vem daquela época, porque a ansiedade, ela está presente no planejamento. Vamos lá, para você que está me assistindo, para você que vai me assistir, vamos dizer que você vai fazer uma viagem para a Serra Gaúcha, bem nessa época de neblina baixa, de chuva, de garoa, de frio de -1, -2, -3, né? Então, vamos lá. Isso já vai, a partir do momento em que tu sabe que vai fazer uma viagem dessa para cá, já gera uma ansiedade. É um lugar que muitos ainda não conhecem e começa aquela ansiedade, aquele planejando o futuro. A ansiedade só é negativa quando ela se torna um excesso de futuro. Nada aconteceu, a realidade não está pronta e a pessoa já sofre negando essa realidade. Então a pessoa fica, será que é muito frio lá? Mas é mais frio do que São Paulo? É mais frio do que o Rio? É mais frio do que Curitiba? Que tipo de... A produção está dizendo aqui que no Rio nem tem frio. Que tipo de roupa que eu tenho que levar? Será que eu tenho que levar gorro? Luva com lãzinha de carneiro dentro? A pessoa começa a pensar, a imaginar os lugares onde ela vai, ela começa a coletar informações, e aquilo gera uma ansiedade, ela vai fazendo um planejamento. Quanto tempo eu vou ficar na Serra Gaúcha? Eu vou de avião? Eu vou de carro? Eu vou me hospedar numa pousada? Eu vou me hospedar num hotel 5 estrelas? Eu vou me hospedar na vila não sei do quê? Ou eu vou me hospedar numa acomodação mais econômica? Quando a ansiedade está nesses níveis, ela é normal. A gente precisa da ansiedade até para planejar o nosso cotidiano, as nossas ações, planejar o que a gente vai fazer. Agora, quando é um excesso de futuro, que a pessoa já começa a sofrer por uma coisa, por uma realidade que nem está ali ainda, está só na cabeça dela, um pensamento, vai gerar uma emoção, que vai gerar um sentimento e que vai gerar uma atitude. E isso, quando ocorre de forma negativa, afeta muito quem vai fazer o exame prático do Detran. A Terezinha Soares está dizendo aqui, que a ansiedade é excesso de futuro e que a depressão é excesso de passado. A pessoa começa a reatualizar sofrimento de uma época da vida dela, de repente está lá com 50, 60, 70 anos e ainda está sofrendo por coisas que aconteceram na infância, no passado, coisas que essa pessoa já viveu, já sofreu, tem que esquecer, tem que aprender a lidar, mas ela toda hora insiste em ficar abrindo aquela gavetinha do cérebro. O nosso cérebro é como se tivesse muitas gavetas. E ali a gente vai armazenando, guardando, organizando as coisas. Imagina na casa de vocês uma gaveta grande. Legal, essa gaveta aqui é grande. E tudo que tu encontra pelo caminho, tu vai enfiando nessa gaveta. Tudo na gaveta, vai socando coisa na gaveta, tá uma bagunça, coisa que nunca vai usar, que nem mais sabe que tem, mas tá entulhando na gaveta. A gaveta tá entulhada, não cabe mais nada ali dentro, mas a pessoa quer empurrar mais coisa. É que nem aquela pessoa que vai estudar para uma prova. E a gente diz, respeita os limites da tua gaveta. Então a pessoa está estudando 4, 5 horas direto, não fez uma pausa, o cérebro está cansado, não está gravando nada, está sobrecarregado, e aquela gaveta está socada de coisa. Está socada de coisa naquela gaveta. E aí?
fica empurrando mais coisa. Vai aprender? Não. Avisado foi. E continua socando a gaveta. A gente apenas senta, toma um chá e lamenta pela pessoa que não ouve. Para a prova do Detran, mesma coisa, mesma dificuldade que os alunos que vão fazer prova têm. Eu não vou dormir. Aí a criatura que já estava entulhando gaveta o dia inteiro, à noite não dorme. Fica ansiosa, compulsiva, desce, abre a geladeira, vai comer, vai tomar chá, e já deu 1 hora, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco a pessoa diz, nem vou dormir, está quase amanhecendo. Será que ela vai lembrar de tudo aquilo que ela estudou no dia anterior? Não. O cérebro não descansou, não repousou, o cérebro não teve tempo de gravar tudo aquilo que ela estudou, não assimilou, não entrou nada na cabeça. Aí é o exemplo de tanto uma pessoa que vai fazer uma prova na escola, na faculdade, ou o exemplo de uma pessoa que vai fazer exame do Detran. Sem qualidade de sono, não dormiu, primeira coisa que afeta é a atenção, é a capacidade de concentração. O examinador vai falar uma coisa, a pessoa não vai nem escutar, ou vai escutar a vozinha dele lá longe, está toda aérea, toda pateta, e vai fazer patetice na prova. E o pior é que tem gente que já fez isso e está fazendo isso de novo, pela segunda vez, pela terceira vez, com todos os avisos. Então, a gente hoje vai fazer alguns exercícios aqui, uma degustação, que nesse curso você tem exercício de mindfulness, exercício de inteligência emocional, você tem lá vários exercícios, slides para fazer o exercício, mas aí a pessoa diz, não consigo me concentrar, então aprende. Aprende, a gente vai dar as dicas aqui, porque se tu não te concentrar, tu vai tomar pau de novo e vai pagar mais taxa para o Detran, mais aula extra e vai choramingar mais ainda sem sair do lugar. Essa é a realidade. Aceita que vai doer menos. Então, bora para o próximo slide aqui. Eu estava falando aqui para vocês que essas sensações, as dores emocionais, gente, o assunto é tão sério que pessoas que vivem tristes ao longo da vida desenvolvem câncer. As pessoas desenvolvem câncer. Quando uma pessoa fica, quando ela está ansiosa, o cérebro é o cara mais tranquilo. O cérebro vive para te deixar numa condição de equilíbrio, de homeostase. Quanto menos esforço, melhor. O cérebro é um preguiçoso, ele quer que tu permaneça uma eternidade na zona de conforto. Tanto que quando a pessoa tem uma situação de mudança, o que é que ela faz? Ela nega. Eu não aceito essa realidade. Eu não quero, eu quero ficar aqui na zona de conforto. Aí a vida ri, ela olha para tua cara, ela ri e te dá um encostão para lá, dizendo, vai, criatura, vai escolhendo ficar na zoninha de conforto. A vida não nos pede licença para nada. Ela vem e te acrescenta, ou ela vem e te toma, te leva. Muitas vezes, você está aí, virado num urtigão, arrumando briga com todo mundo, porque se orgulha de ser do tipinho barraquento, que não leva desaforo para casa, Miss Barraco e Mister Barraco, os barraqueiros que gostam de fazer barraco, brigar por tudo. Bom, nem chega perto de mim, né? Porque esses barrizinhos de pólvora, porque são pessoas que são um barril de pólvora ambulante. Então, de gente barraquenta, eu quero distância. Nem chega perto, quero distância de barraquento, porque esse vai apanhar muito na vida até descobrir que ele está fazendo do jeito errado. De que você tem que ser o bombeiro e não aquele que quer atear fogo no mundo. Então, tem essa diferença de perfil. A pessoa diz, quero ficar na zona de conforto.
a vida vem e te leva a pessoas que você ama, te leva a oportunidades, te leva um monte de coisa, porque você não aprendeu a lição. E tem gente que não aprendeu a lição. Na escola é assim. E eu sei que tem muitas professoras que nos acompanham aqui. A Lívia é uma delas. Boa noite, Lívia. Acabou de sair da autoescola e veio para cá para a live. Na escola é assim. Se você erra um conteúdo e você não aprendeu o suficiente, vai reprovar. E no ano que vem está lá fazendo aquilo de novo, até entender, aprender e passar para outra série. Não é assim que funciona? Ou para o outro ano letivo. É assim que funciona. Só que tem gente na vida que não aprendeu a lição, está sendo reprovada o tempo inteiro e continua errando de novo, não conserta o erro. Na autoescola, qual foi teu erro? Tem gente que nem sabe qual foi o erro. Como é que quer corrigir se nem identificou o erro ainda? Qual é o teu erro? Qual é a tua dificuldade? Ah, minha dificuldade é isso, é aquilo. Em vez de buscar ajuda para resolver a dificuldade, a pessoa fica reclamando pelos cantos. É aquele ser reclamão que ninguém aguenta ficar perto dessa uruca, dessa urucubaca aí. Porque a pessoa só reclama. Ela culpa todo mundo. Ela culpa a autoescola, ela culpa o instrutor, ela culpa o tempo, ela culpa todo mundo, ela nunca olha para ela. Gente, quando a gente põe a culpa nos outros, a gente quer se eximir da nossa responsabilidade de alguma coisa, então empurra para os outros. Quando tu empurra para os outros e falsamente tu vai acreditando que a culpa é do outro, tu tá dizendo, bom, a culpa não é minha, então não tem nada que eu possa fazer, o problema é do outro. Então o outro que se vire com o problema que é seu e que você está criando com a tua mente conturbada, com a tua mente cauterizada. É isso que acontece. Mas, quando você olha para o problema, identifica a tua responsabilidade sobre ele, só você pode provocar a mudança que você tanto quer. Aí você pensa, legal, eu é que tenho que fazer essa mudança. Eu vou fazer essa mudança, porque ela só depende de mim. É aí onde as coisas acontecem. Então, se o teu corpo está te dizendo, está somatizando, é porque é um pensamento que surgiu na tua cabeça que está provocando tudo isso. O corpo somatiza. O cérebro, como é um cara que quer ficar na zona de conforto, aí ele percebe que na prova do Detran, o que acontece contigo? Tu que estava tão bem na zoninha de conforto, começa a ter taquicardia. O cérebro, epa, isso não é normal, essa criatura está doente. Aí começa a aumentar a pressão. A pessoa começa a ter dor de barriga, dor de estômago, náusea, quer vomitar, ela está ruim, ela está suando, o cérebro entende, meu Deus, a criatura vai entrar em pânico. O que o cérebro faz? Desliga algumas estruturas e é onde te dá o branco. Sabe tudo aquilo que tu estudou para a prova? O branco instala e tu não consegue fazer. Mas eu estudei tanto. Mas na hora, como não fez preparação emocional, o teu cérebro absorveu tudo isso. Absorveu tudo isso e desligou. Então não adianta que o branco vem disso, de uma ansiedade muito alta, a pessoa não faz nada, ela deixa a mente dela controlar. Então, somatização. As dores emocionais que você sente são mensageiras. Escute. Elas são respostas físicas a algo que se originou na tua mente. Elas surgem por meio dos teus pensamentos, ativando as memórias que estão arquivadas no teu subconsciente, que é aquela parte não consciente. Vou te dar um exemplo. Antes de dormir, você vai pensar na prova do Detran. Está lá nervoso, nervosa, eu tenho que dormir, a prova do Detran é amanhã, e me deu aqui
um piripaque nervoso, a pessoa fica, até a hora que ela vai dormir. Quando ela dorme, o lado consciente do cérebro, que é esse que a gente está exercitando aqui, vocês me ouvindo, reagindo à mensagem que eu estou passando para vocês, esse é o lado consciente. Vocês têm consciência de todos os atos. Quando vocês dormem, apagam, o lado consciente apaga. Mas o subconsciente fica com aqueles registros das últimas coisas que vocês pensaram antes de dormir. Então, se pensou coisa ruim antes de dormir, o cérebro vai internamente trabalhar isso. E aí é onde vem o pesadelo. E às vezes mistura coisas do dia a dia, coisas da realidade do dia anterior. Então, a pessoa vai dormir pensando na prova, e se eu reprovar? Ela vai ter pesadelo já com a imagem mental visualizando a própria reprovação. Se você deixar teu cérebro correr solto, ele vai despertar em ti uma emoção, que é uma tristeza, vai te despertar um sentimento que é de frustração e uma atitude. Aí é que mora o perigo, porque a atitude pode ser desde desistir da prova, pode ser ficar repetindo para si próprio o tempo inteiro que não vai conseguir, que não pode, que não é para mim, aí, meu Deus do céu, aí começa a tremer, começa a olhar a prova dos outros e é onde você reprova. Então, não brinca com o teu cérebro é teu aliado, o teu cérebro te ajuda a superar essas coisas. Vamos lá. Doenças psicossomáticas. Já ouviram falar? Cada sistema e órgãos do corpo armazenam sentimentos e as emoções somatizam cada um deles. Eu já vou te explicar, tem uma figura aqui. Cada emoção gera uma doença em partes específicas do corpo. Vou colocar aqui bem grande para vocês. Olha aqui, ó. Entenda como as suas emoções afetam determinados órgãos e sistemas de acordo com a linguagem do corpo. Por exemplo, uma pessoa que fica com uma preocupação muito grande, o que ela tem? Dor de cabeça. Fica com uma enxaqueca. É ou não é? Tem gente aí que está dizendo é. Se vocês sentirem algum desses sintomas aí, podem dizer aqui, comentar na live quais os sintomas de vocês. Coração. Uma pessoa que fica magoada, estressada, ela tem grandes probabilidades de desenvolver algum tipo de cardiopatia. Por quê? Porque as emoções, elas estão guardadas, a gente simboliza nossas emoções com o coração, né? Quando a gente quer dizer eu te amo, aí tu diz eu te e faz um coração. Então, uma pessoa magoada com a outra, e o que é mágoa, gente? Mágoa é má água, é água parada, sentimento parado que você alimenta. Mágoa vem de má água, de água parada. Então, quanto mais mágoa você nutre por alguém, mais você está fazendo mal para você mesmo. A tristeza adoece os pulmões. Uma pessoa triste tem grande probabilidade de adoecer os pulmões. O fígado, a raiva. Agora, se liga. Vocês já ouviram a expressão inimigo figadal? Figadal. Já ouviram falar? Aquele lá é o meu inimigo figadal. Significa o que isso? Meu inimigo do fígado. Por quê? Porque o fígado produz a bile, que é verde, é amarga. E a raiva, ela provoca amargor. Uma pessoa com raiva é como se ela estivesse segurando nas mãos dela um pedaço de carvão vermelho em brasa, um carvão em brasa, e só faz mal para quem? Para ela. A raiva, quem está sentindo é ela.
Aí eu tô com raiva do fulano, o fulano tá lá, ó, rindo, lindo, maravilhoso, no seu soninho da beleza, tomando solzinho, fazendo qualquer coisa, rindo, vivendo a vida e sendo feliz, enquanto você tá lá, ó, apertando aquela brasa na tua mão, queimando a tua mão, te machucando, fazendo mal pro teu fígado. Daí é que brota a expressão inimigo figadal. Se você vai, figadal com L no final, viu? Se você vai fazer prova do Enem, vai fazer qualquer outro tipo de prova de concurso, tem questões que caem. Inimigo figadal, a raiva vai acabar com o teu fígado, vai acabar contigo. E medicina chinesa, já ouviram falar também? Tem alguns pontos específicos. Vamos voltar. Rins. O medo ataca os rins. Gente, quando eu tinha algum tipo de medo na minha aula prática, os meus rins parece que latejavam de dor. Então, o medo, ele te provoca, ele pode causar alteração nos rins. Quando a pessoa é autonegligente com ela mesma, ela passa a ter doenças de pele, urticária, coceira, ferida, um monte de coisa, fica toda perebenta por autonegligência. Não se cuida, está sendo negligente com ela mesma. Ilusão, problema nos olhos. O estresse, gente, o estresse, quando uma pessoa está estressada, a pálpebra começa a tremer, a boca começa a tremer. Olha só, olha como funciona a mente humana. Se um pensamento é capaz, um pensamento positivo, é capaz de liberar ocitocina, endorfinas e outros neurotransmissores, outros hormônios da felicidade que te deixam bem, só o fato de um pensamento, é um pensamento, nada aconteceu, é só um pensamento, está na tua mente. E ele já é capaz de provocar uma reação no cérebro e produzir hormônios da felicidade, que te equilibram, que te dão autoestima, que te fazem sentir muito feliz. E quando você se sente muito feliz, o mundo inteiro à tua volta muda. Porque você vê com as coisas com alegria. Mas um pensamento negativo produz o efeito contrário. Pode provocar, inclusive, algumas dessas doenças atacando órgãos-alvo. Esses são os órgãos-alvo de cada tipo de sentimento, de emoção, de tristeza. Tem pessoas que têm medo de dirigir e elas está sempre acontecendo alguma coisa com elas. Quando é para ir para a aula, torce o pé. Está toda hora torcendo o pé. Ou fura o pé, ou acontece alguma coisa. A pessoa acaba não indo. Ela mesma está atraindo aquilo de ruim, porque quando tu tem um pensamento negativo, tu só atrai caca para tua vida. Atrai mais daquilo que tu não quer. Aí eu tô com esses pensamentos aqui. Tu quer isso? Claro que não. Então, não continua alimentando esses pensamentos, porque você atrai para a tua vida mais daquilo que você não quer. O pensamento tem uma vibração. Quando você está feliz, você está vibrando alto. Quando você está triste, a tua vibração está baixa, não movimenta as coisas. A tua vibração tá bem baixinha. E a gente tem a incrível capacidade de conversar com o nosso cérebro, de dar elementos concretos ao nosso cérebro. Vamos olhar mais alguma coisa aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, garganta. A pessoa que vive engolindo sapo, sabe? Engole sapo. Ela não sabe lidar com as questões e com certas questões, ela vai ter problema de garganta. A pessoa com autocobrança, angustiada, que vive se cobrando o tempo todo, eu tenho que passar na prova do Detran, eu não posso reprovar, eu tenho que passar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, ela vai ter problema de estômago, ela vai ter gastrite, ela vai ter úlcera, ela vai ter um monte de coisa.
O sentimento de derrota, de frustração, atinge o pâncreas. Ressentimento, uma pessoa ressentida, ai, aquela magoada, meu Deus, eu tenho lá um inimigo figadal, uma pessoa que me magoou e ela fica nutrindo aquela mágoa, aquela derrota para o resto da vida dela, ela vai ter problema de bexiga, problema nos rins, no aparato do trato urinário. E daí? E daí a própria pessoa se atola. A própria pessoa, ela não entende, ela vai vivendo um círculo vicioso e daqui a pouco ela mesma está produzindo tudo de ruim que tem na vida dela. Uma pessoa que afasta as pessoas do convívio, se torna uma pessoa chata, resmungona, para baixo, negativa, que ninguém está querendo ficar perto de uma desgraça dessa, porque contamina. Então, se é para você contaminar as pessoas, contamine com coisas positivas. A gente se sente triste, para baixo, opa, peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver o autoconhecimento. A respeito de que, para você não desenvolver essas doenças psicossomáticas, que cada emoção gera uma doença em partes específicas do teu corpo, olha aqui o que a gente precisa. O que você que vai fazer a prova do Detran está precisando. Autoconhecimento. Tem gente que conhece mais da vida do artista tal, do seu fulaninho, da sua fulaninha. Ai, aquela artista lá, eu sei tudo da vida dela. Tudo. Que nem o Clodovil sabia da vida da Dona Beija, que ganhou até um prêmio lá de quem sabe mais da vida dos outros. O cara sabe da vida de todo mundo, na hora de olhar a fofoquinha disso, daquilo, tá toda hora lá pesquisando, sabendo, mas não sabe sobre ele. Não sabe sobre si próprio. Então, o que a pessoa tem que fazer? Oi? Questionar o que ela está sentindo. A pessoa tem que questionar o que ela está sentindo. Ela tem que buscar o autoconhecimento. Ela tem que identificar... Mini produção, tu encosta a porta para mim, por favor, ali. A gente tem que identificar e nomear as nossas emoções. Você tem que ir a fundo e buscar a raiz de tudo. Por exemplo, hoje eu estou muito triste, hoje eu estou muito para baixo porque eu reprovei no meu exame do Detran. E eu não podia reprovar porque eu já reprovei outras vezes, que eu não tinha que reprovar, que não sei o quê. Se tu continuar nessa vibe, tu vai continuar se botando para o buraco. Vai continuar se cobrando, se punindo e se jogando no buraco. Então, o que a gente tem que fazer? Por que eu estou me sentindo assim? Porque eu reprovei. Como eu poderia mudar isso? Passando na prova. Qual foi o erro que me fez reprovar? Foi a embreagem. Quanto tempo eu vou precisar para eu entender a função da embreagem? Para eu treinar isso na minha aula e para eu realmente entender, aprender e fazer certo. Busque equilibrar o teu cérebro com a busca de solução, porque senão você fica naquela vibe da tristeza e tá no fundo do poço, daí vai dormir, o teu cérebro lá, como se não bastasse estar no fundo do poço, o teu cérebro, no subconsciente, vai te atormentar ainda mais. E tu vai ficar triste por dias, por semanas, por meses, e muitos ficam tristes uma vida inteira. Tem vários tipos, a gente respeita o sofrimento de cada um, mas tem pessoas que parece que se orgulham de dizer, ai, mas eu tenho ansiedade, eu tomo remédio, sabe o nome de tudo que é remédio, tudo. É capaz de te falar de cor a bula. Gente, psicólogo ajuda, claro que ajuda, mas não é tua muleta psicológica, não vai ficar do teu lado o resto da vida. Você não vai comprar um psicólogo particular para ter do teu lado. Psiquiatra te ajuda? Ajuda. Quando identifica que na estrutura do teu cérebro ela pode ficar abalada até por doenças psicossomáticas,
e ele te receita um remédio para ajudar o cérebro a se restabelecer. Não é para você ficar se orgulhando que está 500 anos tomando do mesmo veneno. O corpo se acostuma. Daqui a pouco aquele remédio precisa de dose cada vez mais alta, 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 até que o corpo diz, tá vendo? Não adianta mais, tem que mudar de remédio. Esse aí já não faz mais efeito para mim. Todos nós temos que buscar ajuda. Né? Aqui a Alessandra está dizendo, a acupuntura é ótimo, tem florais de Bach, meditação, acupuntura, aromaterapia, tantas coisas que a gente pode buscar, que vai nos ajudar, caminhar, fazer exercício físico. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Já volto nesse slide. Eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa pode levantar de madrugada, levantar cedo. Ela pode cuidar da alimentação. Ela pode cuidar da saúde. Ela pode correr, ir na academia. Ela pode ter a melhor qualidade de vida do mundo, fazer exercício, fazer esporte, uma pessoa ativa. Ela pode cuidar do corpo. Ela pode cuidar da beleza, ela pode botocar a cara toda se ela quiser, ela pode um monte de coisa, ela pode se cuidar em todos os sentidos que vocês imaginarem. Mas se não cuidar do emocional, se não cuidar da cabeça aqui, ó, vai adoecer pior ainda, ou criar uma doença, porque o corpo vai somatizar. Entende? Você pode cuidar de tudo na sua vida, mas se você não cuidar do teu emocional, se você não cuidar da tua mente, se você não cuidar da tua cabeça, tu adoece, tu fica podre dos teus sentimentos e pensamentos. Então, o que é o autoconhecimento? É você se conhecer. Tem aquele vizinho que conhece mais da vida, o vizinho fofoqueiro, a vizinha fofoqueira, conhece mais da vida dos outros do que da própria vida. Ela vai olhar a vida alheia. Então, se volta para dentro de você, questiona o que tu está sentindo, busca o autoconhecimento, identifica qual é a tua emoção, dá um nome para ela, vai a fundo, da onde ela vem, qual é o gatilho que dispara essa emoção em mim, que cada vez que esse gatilho dispara, eu machuco alguém e me machuco também. Não é justo isso. Você tem um pensamento, eu vou reprovar, e se eu reprovar no exame prático? Vai te despertar uma emoção, que é uma tristeza, que vai provocar um sentimento de frustração, de impotência, de incapacidade, de inutilidade, que gera um comportamento. E esse comportamento a pessoa erra em sequência e reprova, desiste do exame prático, desiste de querer se habilitar. E isso é um perigo. A gente tem que buscar sempre o autoconhecimento. Então, eu tenho um exercício aqui, é um exercício que nos consultórios, é um exercício de terapia cognitivo-comportamental. Ele serve para tudo, não só para quem vai fazer a prova do Detran, não só para quem vai fazer o exame do Detran. Ó, a Ivanilde disse aqui, ó, vamos fazer certo e com calma. Nem sempre a gente vai ter calma. O segredo está em trabalhar, aprender a trabalhar com o nervosismo, com a insegurança, com o medo. O segredo é colocar o foco acima disso tudo. Muitas vezes a pessoa está lá sozinha ou num ambiente com mais pessoas e passa um pensamento, o clima à volta dessa pessoa é de alegria, você só vê felicidade, pessoas rindo, pessoas aproveitando, pessoas curtindo, e aquela pessoa que você está olhando ali está triste, o olho marejado, cheio de água, começa a ter uma crise de ansiedade, de repente a pessoa está lá nas Maldivas,
naquele paraíso, e ela está triste, ela não vê alegria em nada, porque ela está olhando de dentro para fora. É ela que está triste, é ela que vê um mundo apagado, sem cor, é ela que não vê recurso nas coisas. É essa própria pessoa. Então, a pessoa que já reprovou no exame prático, ela visualiza a próxima reprovação. Seja qual for o motivo que te deixa triste, que prende os teus pensamentos. Você vai tirar uma foto mental. E o botão que dessa câmera mental que aciona para tirar a foto são os seus olhos. Você vai imaginar bem aquela cena. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que se imagina reprovando o tempo todo no exame do Detran. Ela já vê a cena da reprovação, ela já vê o examinador dizendo, não, você reprovou, volta lá daqui a um tempo, marca mais aula. Você vai fazer o quê? Você vai tirar uma foto, vai fechar os olhos, vai tirar essa foto e vai abrir os olhos para você saber se realmente é aquilo que está te incomodando. Vocês já viram que na meditação sempre se trabalha respiração diafragmática e sempre a gente faz os exercícios com os olhos fechados? Sabem por quê? Porque quando eu fecho os olhos, eu tiro qualquer estímulo visual ao meu redor. Eu sei que as coisas estão ali, mas eu fecho os olhos e eu me volto para dentro de mim, para me autoconhecer. Então, eu vou imaginar, a pessoa imaginou, estou reprovando, tira uma foto, fecha os olhos. Imagina essa foto da reprovação muito colorida, mas de um colorido muito vivo, ou a foto daquilo que te machuca, de um colorido muito vivo, muito forte, que chega a doer. E você continua lá com o olho fechado. Agora, você vai olhar bem para essa foto e vai ver que aquela cor vai esmaecendo. Ela vai desbotando, 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 e ao mesmo tempo que essa foto mental, ao mesmo tempo que ela vai mudando de cor, ela vai perdendo a cor, ao mesmo tempo que ela vai ficando cinzenta, ela vai diminuindo de tamanho. Diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, até que ela se torne um pontinho pequenininho, um pontinho preto, assim, um pontinho. Só um pontinho que tu quase nem vê. Até que tu não vê mesmo aquele pontinho. Aí tu abre os olhos. Gente, esse exercício simples que eu expliquei para vocês, sendo feito num lugar calmo, sem aquele inferno de gente e de estímulos ali, em silêncio, fechando o olho e olhando para dentro de você, mas para se entender e não para se cobrar. Tirando essa foto mental, diminuindo o tamanho da foto conforme ela perde a cor. Quando você abre o olho no final do exercício, aquele problema que te atormentava tanto, já não te atormenta 90%. Se torna pequeno. Um outro exercício, para a gente encerrar a live, um outro exercício. Você vai pegar aquele problema que te atormenta, você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever. Vai pegar a folha de papel e vai escrever. Você vai botar lá na tua folha o que me atormenta. O que tu tem? Não sei. Então vai saber. Fecha o olho, olha para dentro. Você tem que saber aquilo que te machuca, aquilo que te incomoda, aquilo que te deixa numa posição desconfortável. E você vai colocar no papel, você vai escrever nesse papel. Pega lá uma folha de A4, pega lá uma resma com 500 folhas, vai saber o tamanho do teu problema. Coloca no papel. E enquanto você coloca lá no papel, você vai
tratando de colocar de uma forma que não reste dúvida. E você vai lembrando, é esse aqui, é aquele ali, e tu vai escrevendo. Depois, antes de dormir, de preferência esse exercício para fazer à noite, você vai pegar aquele papel, vai ler em voz alta qual o problema que você tem que encaminhar. E já te imagina encaminhando aquele problema. E faz isso com todos os problemas que você anotou. No final, amassa o papel e joga no lixo. Mas quando for jogar no lixo, olha. Porque o cérebro, o teu olho, é a tua comunicação com o mundo. E a comunicação direta com o cérebro. Não dizem que os olhos são um espelho da alma? É uma referência também para o cérebro. Gente, vocês não sabem o poder que esse exercício tem. Ele tem um poder incrível quando tu faz buscando o autoconhecimento. O cérebro gosta de coisas organizadas. Sempre que uma pessoa pega uma folha de papel e ela faz uma lista organizando as tarefas, o cérebro se organiza melhor, o cérebro te orienta melhor. Você pode dar ordens ao seu cérebro, não é o contrário, não é ele que te dá ordem, é você que dá ordem ao cérebro. A mente comanda a matéria. Você, fazendo esse exercício, teu cérebro tem uma noção de organização melhor ainda. Você consegue organizar teu tempo, organizar tuas tarefas, o cérebro te pilha menos, te cobra menos, e você passa a ter um aliado na tua luta com a tua ansiedade, com a tua insegurança, com o teu medo, com seja lá o que for. Se vocês fizerem esses 2 exercícios num lugar calmo, tranquilo, em que você consiga fechar os olhos e olhar para dentro de você, desliga todas as outras coisas, todos os outros pensamentos. Eu vou escolher um pensamento. Aqui tem um monte me enchendo o saco, eu vou escolher um. Vou pegar um. E eu vou ficar, esse é o problema, como eu resolvo? O que eu estou fazendo para resolver o problema? Não estava fazendo nada. O que eu preciso fazer para resolver? Quanto tempo eu vou levar? O quanto eu vou me empenhar para isso? Você vai ver que o melhor beneficiário de todo esse investimento que você faz em você mesmo é você. É isso que a gente busca com o curso Aprovados 2023, com os conteúdos que tem nesse curso. E também tem a mentoria individual, em que eu atendo por 60 minutos. Mentoria individual. Se vocês estiverem interessados em conversar 60 minutos comigo, contar quais são as angústias, os medos de vocês em relação à prova do Detran, eu passo o link para vocês desse atendimento, tá? E aí a gente pode marcar mais vezes, se você quiser. Tem tanta gente que vai fazer a prova do Detran se sentindo sozinha, para baixo, não consegue controlar as emoções. A gente faz esses exercícios que eu fiz com vocês, a gente faz outros exercícios também, e é um atendimento. Nossa, tem várias histórias. Tem a história de um garotão lá de Recife, que ele só reprovava, e a mãe dele falou, olha, ajuda aqui o meu filho, porque o menino não passa de jeito nenhum. E a gente fez o atendimento, um garotão, 18 anos, né? Ô, Márcia, mas será que vai entrar na cabeça do guri? Técnica, né? A gente tem técnicas para trabalhar aquele problema com aquela pessoa. E ela, seguindo o que a gente orienta para fazer, ela consegue. Então, se você está se sentindo sozinho, sozinha, é só você... Andréia, eu já vou colocar para ti o link do atendimento, tá? Eu vou fazer um cardzinho e vou colocar o link. Aí a gente vê qual a melhor data para o atendimento, o dia, a hora, né? E se vai querer fazer outros atendimentos também. É uma mentoria individual. E para aqueles
Se vocês quiserem, se vocês gostarem, a gente faz uma mentoria em grupo para quem vai fazer a prova do Detran. Então, pessoal, porque existem coisas, às vezes a gente fica ruminando, né? Mastigando o problema, a gente não consegue enxergar, a gente tem um véu na frente. E conversando com uma outra pessoa, vendo a situação de uma outra forma, opa, a solução estava aqui e o tempo todo eu não enxergava. É isso aí. Aguardem aí os vídeos da semana, vídeos novos que a gente vai começar a gravar com outros ângulos, mostrando os pedais e tirando as dúvidas de vocês. Eu e a Maria, a gente está preparando aí novidades, vamos abrir uma turma nova, dirigir Missão Possível, a gente está abrindo uma turma nova do método Márcia Pontes, turma Eu Vou Dirigir, e tem a turma Dirigir Missão Possível, né não, produção? Fala aí com a turma. Você pode agradecer as meninas que estão falando que você está linda. Márcia Pontes hoje está com lentes de contato azul. Olha, não dá para tirar, gente, nasci com elas, olha, não dá para tirar. Tá, e também estão falando do seu novo corte de cabelo. Muito obrigada, eu sou uma excelente cabeleireira, além de ser Maria, excelente... é produção, né, gente? Produção. Além de ser uma excelente motorista. O que eu ia falar mais para elas? Gente, obrigada aí pelos comentários no vídeo, tá? Às vezes eu não consigo responder, respondo no perfil da Márcia, a Márcia responde no meu, e fica uma confusão. É muita coisa. Mas eu quero mandar um abraço muito, muito especial e muito carinhoso, aí não consigo me lembrar o nome dela. Ela estava ouvindo o meu vídeo junto com o filhinho dela, que é especial. E ela ficou muito emocionada, e eu também. Eu vou voltar no vídeo e vou lembrar o nome dela, tá? Mas se ela estiver escutando aí, vendo, fala para ela que a gente está junto, mesmo longe, tá? A gente está junto em pensamento e que ela continue tendo força para cuidar do anjo que mandaram para ela. Só pessoas muito especiais mesmo, recebem esses filhos tão especiais, tá bom? E eu vou parar por aqui, porque já estou com vontade de chorar, tá? Tchau. É isso aí, pessoal. Então, eu já coloco o card lá para vocês, tá? É na aba comunidade do canal. Se você é inscrito no canal e ativou a sinetinha, tudo que eu posto, você recebe a notificação. Então, se não se inscreveu no canal, ou se inscreveu, mas não ativou a sinetinha, então, ativa lá, pessoal. Vem super videoaula aí, vem atendimento, mentoria individual, é mentoria, não é consultoria, que a pessoa te diz, tu tem que fazer isso. Não, é uma mentoria, é conversar contigo, é entender o que você está passando e te ajudar a encontrar a solução, colocar essa expertise à tua disposição. Boa semana para todos, um grande beijo, e vocês vão ver meu cabelinho novo, que está caindo aqui, né? Vocês vão ver meu cabelinho novo dirigindo nas filmagens aí. Beijo grande, tchau, espero ter ajudado. Quem chegou depois, volta na live, assiste desde o comecinho para não perder nada. A gente aqui está dando um grande abraço para vocês, continuem firmes com a gente aí. Deixa o teu like, compartilha, não paga nada e ajuda a gente demais. Beijo, tchau. Fui! Vem comigo!